Conhecimento, Senhor, só tem um meio, o único meio a Deus é lendo, é estudando, é meditando. Por isso, nos ajude, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes. E se for Deus da tua boa vontade, nos dê condições, ó Pai, de transferir o conhecimento que o Senhor, ó Pai amado, tem nos permitido conhecer. Nos ajude, Senhor. Levante, ó Pai, em nosso meio homens e mulheres cheias de Deus, cheias de unção, cheias de graça, cheias de poder. Homens e mulheres, ó Deus, que querem, ó Pai amado, aprender para poder ensinar, para poder pôr em prática. Senhor, a tua palavra ela é pura, ela é santa. A tua palavra, Senhor, ela é extraordinária, ela muda a vida. A tua palavra, Senhor, rompeu, ó Pai amado, as histórias. A sua palavra, Pai amado, ela tem o poder, ó Deus querido, de mudar todas as coisas. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, porque nós também queremos ser transformados. Nós também, Pai, queremos ser mudados, Senhor. E tudo isso, Pai, com um único objetivo, para que a gente esteja pronto, Senhor, e preparados para exercer aquilo a qual o Senhor nos chamou. Pai, ser conosco e que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A noite divina clarearam, os seus olhos brilham, se acalmaram, acabou a história. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina e Deus. Alguém que só restou aí, mas Deus disse que daí, e eu vou vestir por mim. A esperança para a árvore quebrada novamente crescerá. A humilde da paz e se enriquecer na terra só.
Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe aqui, meu pastor. Aleluia. Meus irmãos, tomem os vossos assentos. Eu quero aqui já agradecer a Deus primeiramente, pelas oportunidades que Ele nos concede, e agradecer aos irmãos que vieram nessa noite. Que Deus vos abençoe. Amém? Meus amados, antes de nós entrarmos propriamente no tema a qual o Senhor Deus colocou em nosso coração, é sempre importante nós entendermos, irmãos, que estudos bíblicos é diferente, é distinto de pregações bíblicas. Tem coisas que nós vamos ter condições de falar num ambiente como esse, diferente do ambiente como igreja. Um ambiente como esse, Deus traz pessoas que às vezes aguentam uma comida um pouco mais pesada. Diferente de um culto que às vezes, ou muitas das vezes, há irmãos que estão vindo pela primeira vez, que estão sendo convidados. Então, se você dá uma comida muito pesada, é perigoso a membresia passar mal. Por isso, irmãos, aqui nós temos a liberdade de falar, temos a liberdade de perguntar, liberdade de questionar para quem está chegando agora. Você pode, em qualquer momento, levantar suas mãos e participar, interromper, perguntar. Afinal, nós estamos aqui realmente para isso, tá bom, irmãos? Para tirar as nossas dúvidas. Só que é importante também os irmãos entenderem que pode acontecer de, em algumas situações ou algumas perguntas, nós não termos a resposta. E quando isso ocorre, a gente sempre traz a resposta no próximo culto, ou seja, na próxima terça-feira, amém? Eu sempre brinco muito nisso. Às vezes é melhor ficar quieto do que querer falar o que não conhece. Porque quando a gente se dispõe a falar o que não conhece, a gente está fadado ao erro. E aproveito, irmãos, para dizer aqui que, infelizmente, a igreja, quando eu me refiro à igreja, eu nunca me refiro a missional, tá? Eu sempre me refiro à igreja de Cristo, estabelecida e constituída na terra. A igreja constituída por Cristo, ela não está bem. Você percebe quando você entra dentro das igrejas, a igreja espiritualmente ela não está bem. Ela está passando por algumas dificuldades, por algumas limitações. E por que isso acontece, irmãos? Por falta de ensinamento. Porque os irmãos eles estão indo para a igreja, eles estão reproduzindo, repetindo aquilo que houve sem se dar o trabalho de examinar. Então é por isso que eu sempre instruo os irmãos, olha, tudo aquilo que é dito aqui na missional, ou que é dito em qualquer outro lugar que você vá, é importante você se debruçar, você parar um tempo e meditar naquilo que foi ensinado. Amém? Lembre-se, tudo que Deus deixou escrito para nós, através da sua palavra, Ele só deixou porque o desejo dele é que Ele se revelasse a nós. Não existe outro meio, irmãos, de conhecer a Deus se não for pela... Não existe outro meio. Aí os irmãos podem dizer assim para mim, pastor Wesley, mas Deus não se revela pela natureza? Sim. Deus se revela pela sua natureza, pelas suas grandezas e pelos seus feitos. Mas quando a gente fala de conhecer a Deus na sua essência, é só através da palavra. E é importante nós entendermos, eu já entro agora no tema, nós entendemos que você só vai conhecer de Deus aquilo que Ele quer se revelar a você. Amém? Entenda isso. E outro sim,
a pessoa mais importante, sim, a pessoa que dá mais importância para ser conhecido é o próprio Deus. Por isso, pastor Luciano sempre diz assim: vocês não vieram aqui por acaso, não. Deus tem um propósito nessa noite. Através da sua palavra, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos capacitar. Através da sua palavra, Deus então vai criando conosco uma coisa chamada de relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Perceba, tem coisas que eu vou falar aqui que eu não posso falar na igreja, vocês irmãos já entenderam, amém? Quem não lê a Bíblia, quem não medita, quem não tira um tempo, seja menor que for, para poder ler aquilo que Deus deixou revelado para nós, irmãos, é impossível que este tenha relacionamento com Deus. É impossível que este tenha intimidade com Deus. Vou usar um exemplo aqui, aproveitar a nossa pastora. Eu, quando a conheci, eu não sabia a maneira como ela gostava das coisas, eu não a conhecia, eu não sabia se ela era uma boa cozinheira ou não, eu não sabia, enfim, qual era o jeito da nossa pastoração. E o que ocorreu? A partir do momento que eu a conheci, que eu e a minha família a conheceu, nós passamos então a conviver com ela. Essa convivência faz com que eu conheça mais dela do que antes. Não é? Então, por exemplo, eu posso afirmar para vocês que a pastora ela tem um talento em fazer café com canela. Pastor, como é que você sabe isso? Porque hoje eu estou convivendo no meio dela. Mas, pastor, o que tem a ver a Bíblia? Entenda isso, irmão. Você só vai conhecer o Deus que você serve se você criar essa intimidade. E de que maneira você faz isso? Através da palavra. Por isso que Deus diz assim, é importante nós crescermos em graça. O que é graça? Poder de Deus. O que é graça? Aquilo que aconteceu no culto domingo. Aquilo é graça, aquilo é poder, aquilo é unção. E a Bíblia vai dizer em 2 Pedro que é importante nós crescermos em graça, mas não para aí. Nós precisamos crescer em conhecimento. Por quê, pastor? Porque a graça nos atrai, mas é o conhecimento quem faz com que a gente crie raiz. Amém? Quer criar raiz? Conhecimento. Pois bem, meus irmãos, o tema proposto para essa noite é a vida e a morte do rei Uzias. A minha filha, que nos ajuda, mais o irmão Natan, ficaram a semana toda me perguntando qual é o tema, qual é o tema e qual é o tema. Mesmo sendo estudo, nós jamais podemos, como homens e mulheres de Deus, chegar aqui e dar qualquer estudo. Não, nós precisamos orar, nós vamos buscar a Deus, nós vamos consagrar a nossa vida e principalmente dizer assim, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, aonde o Senhor quer nos levar? E no domingo, na Santa Ceia, o Espírito Santo me trouxe esse texto e eu então comecei a meditar e passei o tema para nós. Então entenda, o tema não é aleatório, é algo vindo dos céus. A sua vinda aqui hoje não é aleatória, é porque Deus quer você presente aqui, porque tem algo especial para falar e para tratar contigo nessa noite. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para quem está aqui a primeira vez, levanta a mão. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Apesar de ser estudo, irmãos, aqui a gente profetiza, aqui a gente chora, aqui a gente sente a presença de Deus, aqui a gente dá liberdade para o Espírito. Amém? Se preocupe com saber o que vai indo para lá, indo para cá, correndo, a pastora Carol Escola, não é? Ela que nos ajuda, que nos auxilia aqui nos bastidores, que só para tentar enquadrar a gente na imagem. Mas é assim mesmo, irmãos. Alguns já estão se acostumando conosco, outros vão se acostumar, mas o importante é que todos estamos aqui com um único propósito: aprender a palavra de Deus. Amém? Livro de Isaías, capítulo de número 6, nós vamos fazer uma leitura. Ainda não é o textual, é o texto base, o texto principal a ser estudado, vai estar lá no livro de 2 Crônicas, mas nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 6. Por que eu escolhi Isaías, capítulo de número 6? Porque Isaías 6, irmãos, é um dos textos mais pregados nas igrejas, não é? Quem já tem um longo tempo de evangelho, com certeza já ouviu diversos pregadores pregando acerca desse texto. E é interessante que quando nós fazemos a leitura desse texto, já nos remete à glória que vai acontecer na vida do profeta. Por quê?
Porque o profeta aqui, ele vai ter um encontro com Deus, diferente daquilo que ele já tinha vivido anteriormente. E é por isso que eu escolhi, evangelista Marlon, começar aqui. Porque tem muita gente que está na igreja há muito tempo, que serve a Deus há muito tempo, mas ainda não teve um encontro genuíno com Cristo. Por que você diz isso, pastor? Porque aquele que tem um encontro genuíno com Cristo, ele é transformado, ele muda, ele se transforma ou se forma em uma nova criatura. Quem achou Isaías capítulo 6, verso 1, lê para nós, por favor, ou a partir do verso 1. Irmãos, eu sempre brigo com vocês, é um de cada vez, tá bom? Para não ter briga, porque às vezes um quer ler, o outro quer ler. Então quem for ler, eu vou pedir uma gentileza. Tu se coloque de pé, que prepare o diafragma, tá bom? Uma boa entonação de voz, porque um dos objetivos dos estudos da missional é formar pregadores, é formar pastores, é formar líderes, homens e mulheres que estarão ministrando a palavra. Então já começa desde a leitura. Amém? Quem achou, pode se colocar de pé, quem quiser ler, por favor, livro de Isaías, capítulo de número 6. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 6, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Pode parar aí, porque nós vamos ver bastante Bíblia hoje. Irmãos, escute só. Isaías capítulo número 6, o profeta vai ter um encontro com Deus, sim ou não? Só que quando você vai ler Isaías capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías já era profeta. Ele já profetizava, não é? Isaías, ele profetizou tanto para o reino sul, quanto para o reino do norte. Quem não sabe o que é isso, no meio do estudo a gente vai trazer algumas referências, tá? Então ele já era profeta, ele já pregava, ele já era usado nas mãos de Deus. Só que quando a gente vai estudar no capítulo 1, nós vamos encontrar um profeta que ele sempre apontava, ele sempre profetizava contra a nação, contra os reis, contra os idólatras. Perceba que a partir do capítulo de número 6, quando ele tem um encontro genuíno com Deus, a Bíblia vai dizer que o discurso dele começa a mudar. Por quê? Porque agora ele não está somente falando para o próximo. Ele está entendendo também que ele também precisa mudar. Que ele também precisa ser diferente. Então perceba, antigamente é vocês pecadores. Agora, após o encontro com Deus, é nós somos pecadores. Então, quando um ser humano, um homem ou uma mulher tem um encontro genuíno com o Senhor, ele tem que mudar, ele tem que ser transformado. É muito natural hoje a gente dizer assim: pô, o irmão Zezinho é cheio de Deus, o irmão Zezinho é um homem de Deus. Estou usando o irmão Zezinho porque eu não sei se tem Zezinho aqui. Eu acho que não tem. Tenha? Então, o Luizinho, o irmão Luizinho é cheio de Deus. Só que o irmão Luizinho é cheio de Deus, e como é que é o dia a dia dele? Como é que é a vida dele fora da igreja? Como é que é esse irmão no trabalho? Como é que é esse irmão no seu seio familiar? Então nós vamos entender isso, irmão, nós confundimos. Eu tenho até um pouco de receio em olhar para alguém e dizer: este é homem ou este é mulher de Deus. Por quê? Porque nós somos facilmente enganados. Sabe por quê? Porque nós olhamos o exterior, mas a Bíblia diz que Deus olha o interior. Então Isaías, antes de ter encontro com Deus, era um homem. Depois ele se transformou em outro homem, a poder dizer assim: ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Antigamente era
assim, o povo tinha um lado impuro, o povo era pecador, mas quando ele vê o céu se abrindo, então ele reconhece quem ele é. E olha a importância, irmão, de reconhecer quem nós somos. A Bíblia diz, depois que ele reconhece, Deus vai dizer então assim, ó, fique tranquilo, por quê? Porque eu vou preparar para você uma tenaz saída do meu altar, eu vou lavar, eu vou encostar essa tenaz sobre os seus lábios, e você já não mais falará e fará o que você fazia. Entenda isso, irmãos, a importância de reconhecer quem nós somos. Quando você reconhece quem você é, Deus então começa a trabalhar na tua vida. Quando você reconhece quem você é, Deus então começa a cumprir aquilo que Ele prometeu na tua história. Você pode, irmão, desculpa, mas como eu disse, aqui é lugar de a gente falar isso. Nós podemos, irmãos, enganar quem quer que seja, mas a Deus ninguém ganha. Ninguém engana, Ele sabe quem é você. Então quer dar um passo, não é, em direção às promessas de Deus, comece dando esse passo reconhecendo quem nós somos, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas limitações. Bom, Isaías já é profeta, Isaías já é um homem conhecido em Judá. Alguns historiadores vão dizer que Isaías, ele é parente do rei, não é? Muitos já ouviram falar nisso. Um diz que é parente de primeiro grau do rei Uzias, que agora é morto. Outros dizem que é de segundo. O fato é que nós não temos nenhum texto bíblico que afirme isso categoricamente, tá bom? Mas não tem problema nenhum nós acharmos isso. Então o texto vai abrir dizendo assim, olha, no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era esse homem? Quem foi o rei? Nós sabemos que a Bíblia nos ensina, e a gente falou isso nas aulas passadas, né? Em outro tema, evidentemente, mas nós aprendemos, irmãos, que o anseio de ter um rei foi do povo, nunca foi de Deus. O desejo de Deus era sempre cuidar e guiar o seu povo, mas o povo começou a olhar para a circunvizinhança. O povo começou a olhar para as outras nações. E eles viram que todas as outras nações tinham um Deus visível, um Deus palpável, que eram os deuses de Baal, construído por mãos de homens. Então, eles agora estão dizendo assim, poxa vida, lá eles têm um Deus que eles podem tocar, lá eles têm um rei que eles podem ver, e aqui a gente não tem nada disso. Então, o povo vai pedir um rei ao sacerdote Samuel. Perceba o problema de ficar olhando para fora, irmão? Perceba o problema de você ficar olhando para onde não tem que olhar? É natural, irmão, quando a gente começa a observar alguma coisa, criar um desejo de querer ou de ser igual, sim ou não? É natural, mas isso pode ser perigoso. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que não servem para nós. Tem coisas que serviam para as nações vizinhas, mas não servia para a nação de Israel. Mesmo assim, o povo quis um rei. Então vamos lá, o primeiro rei nós aprendemos foi o rei Saul. Depois o rei Saul ele vai morrer, e quem vai ascender, ele já vai perder o reinado, né? Antes da sua morte, vai ser substituído pelo rei Davi. O rei Davi vai ser substituído pelo rei Salomão. Salomão, quando morre, ele vai passar o trono para Roboão, mas Roboão não soube lidar com o povo, e por conta disso, a Bíblia diz que o reino foi dividido. Então nós temos dois reinos, reino do sul e reino do norte. O rei a qual nós vamos estudar hoje, esse rei é o 10º rei da região sul. Rei Uzias foi o 10º rei e foi o segundo mais longínquo. Nós vamos aprender, daqui a pouco os Isaías vão começar a passar, que esse rei vai ficar muitos e muitos e muitos anos no reinado. Por quê? Porque o texto abre dizendo, porque ele era temente ao Senhor. E aqui eu já quero, irmãos, liberar uma palavra que é profética. Todos aqueles que temem ao Senhor, em tudo que fazem, são duradouros. Tudo que você vai fazer sendo temente ao Senhor é duradouro. Agora, quando nós perdemos esse temor, automaticamente a gente começa a trocar os pés pelas mãos.
O temor, irmãos, nos leva a fazer somente aquilo que Deus quer e que Deus orienta. O temor causa isso. A falta de temor é o oposto. Eu faço o que eu bem quero, eu faço o que eu bem entender. Então nós vamos dizer que esse rei, a qual nós vamos falar hoje, ele vai ter uma duração longínqua, 52 anos, ele vai reinar sobre Israel, enquanto ele teve temor a Deus. Quando ele deixou o orgulho entrar, quando ele perdeu o temor, a Bíblia diz que foi o fim do seu reinado. Perceba, enquanto ele era com Deus, tudo dava certo. Quando ele achou que ele era autossuficiente, tudo começou a dar errado. Nós precisamos entender, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem que ser prioridade em tudo. Porque quando isso acontece, Deus então começa a abençoar todas as outras áreas. Amém? Eu quero convidar vocês agora a abrirem as vossas Bíblias. Por quê? O livro de 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 23, vai trazer para nós a história deste rei. O que nós vamos fazer aqui, em cima da história, é uma exegese. O que é uma exegese? Exegese é estudar o texto e o contexto. Amém? Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, verso do 1 ao verso de número 23. Eu vou ler com vocês, tá bom? Vocês acompanham na Bíblia ou na projeção. Então, todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai, Amazias. Este edificou a Elote. Elote é uma cidade portuária que foi destruída, e ele foi lá e reedificou. Nós vamos aprender isso. E a restituiu a Judá. Depois que o rei dormiu, essa palavra dormiu aqui, irmãos, na verdade significa morreu, tá? A Bíblia, em diversos momentos, quando ela usa esse termo, dormiu, está falando da morte. Por isso que quando nós vamos celebrar um culto fúnebre, nós sempre trazemos em evidência que o crente ele não morre, mas ele descansa. O crente ele não morre, ele dorme. Ele vai descansar no seio de Abraão, para que naquele grande dia, quando soar as trombetas, aqueles que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Então o crente não morre, ele descansa, ele dorme, ele repousa. Amém? Então aqui está falando já da morte. Ele ficou Elote, Judá, o rei dormiu com seus pais, tinha os 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, o seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Isso aqui é importante, irmãos, olha só. Zacarias, esse era um homem importante na vida desse rei. Por quê? Porque o rei vai seguir os traços deste homem de Deus. Por isso que é importante, irmãos, nós andarmos perto e próximo de pessoas que têm, nós precisamos andar perto de pessoas que tenham igual ou mais intimidade do que a gente com Deus. Por quê? Porque, irmãos, o ser humano, de uma forma geral, ele se contamina de uma maneira muito fácil. Quando nós andamos com pessoas cheias de Deus, nós estamos propícios a ser cheios de Deus. Por quê? Porque a gente acaba fazendo o que aquela pessoa faz, a gente acaba escutando os conselhos que aquela pessoa fala, a gente acaba orando com ela ou como ela, e assim sucessivamente. Esse homem, ele vai ser extremamente importante na vida do rei. Escute isso. Enquanto este homem ele está vivo, o rei vai bem e prospera.
quando esse homem morre, o rei não vai prosperar, o rei não vai ser mais aprovado pelo Senhor. Por quê? Porque ele começa a errar, ele começa a falhar. Perceba, enquanto este homem está junto do rei, ele está dizendo para o rei: olha, deixa o orgulho de lado, cuidado com a soberba, isso não dá certo. Eu falei na aula passada, irmãos, que a gente precisa de pessoas do nosso lado que nos corrigem. A gente precisa de pessoas do nosso lado que tenham a ousadia e coragem de dizer: olha, está errado, o que você está fazendo não é compatível com aquilo que a gente aprende. As suas atitudes não são atitudes de homens e mulheres que servem a Deus, de cristão. Cuidado com os amigos, irmãos, que concordam com você com tudo. Já falei isso. Cuidado. Concordância demais é concordância burra. Tá bom? Nós precisamos ser confrontados. Afinal, todas as nossas atitudes, ou melhor, todas as atitudes que nós tomamos, nós aceitamos, sim ou não? Não. Em algum momento nós vamos errar, em algum momento nós vamos falhar. E quando isso acontece, a gente precisa de pessoas do nosso lado para dizer: olha, tu está errado. E não o contrário. Se você errar ou se você acertar, a opinião da pessoa é a mesma. Então olhe para o lado e veja com quem que você está andando. Amigo que amigo, irmão que irmão, corrige, aponta, tá bom? O apóstolo Paulo, eu amo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai até um pouquinho mais longe. Ele diz assim: se o seu irmão estiver no erro, orienta ele, repreenda ele. E se ele não te ouvir, convide mais um. Leve mais um para ter testemunha. E se ainda assim o irmão não querer ser corrigido, leva ele, sabe para onde, irmão? Para a congregação. Expõe o irmão lá na congregação, para que as outras pessoas aprendam com o erro desse irmão. A pergunta que fica é: quem tem coragem? Quem tem ousadia de chegar e dizer assim: Marlon, me perdoe, irmão, mas estou tentando te orientar, você não aprende, chamei o irmão te falou, você também não aprende, agora você levar lá na congregação. Ninguém faz isso. Sabe por quê, irmão? Porque vivemos num período em que ninguém gosta de ser confrontado. Se eu fizer isso, irmão, sabe o que vai acontecer? O irmão Marlon vai sair da igreja. Vai sair da igreja. Só que sabe por que a nossa igreja está capengando? Quando eu digo nossa igreja, repito, não falo missional, mas eu falo igreja de Cristo, porque está faltando homens e mulheres cheios de Deus, cheios de ousadia, para corrigir quando for necessário. Aleluia. Aleluia. Escute isso. O apóstolo Paulo vai escrever, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 5, ou 2 Coríntios capítulo 5, mas ele vai escrever dizendo assim: olha, há entre vós pecados que nem mesmo os do mundo comete. E vocês estão vendo e não vão falar nada? E vocês estão vendo e não vão fazer nada? Aí ele termina o texto dizendo assim: olha, pega esse aí que está mantendo relações sexuais ilícitas e lance ele no mundo, lance ele para o diabo, para que naquele dia sua alma possa ser salva. É o texto que nos ensina a exclusão de membro. É o texto que nos ensina a disciplinar o membro que comete pecados, que transgride a palavra. É o apóstolo Paulo que está fazendo. Agora, quando nós pegamos isso e colocamos em prática, aí a coisa muda de figura. Sabe por quê, irmão? Porque infelizmente os crentes hoje estão preparados só para o receba, mas não estão preparados para a correção. E o receba, irmão, não leva ninguém para o céu, mas a correção leva. Porque o apóstolo Paulo não está dizendo assim: ó, vai lá e abençoa ele, vai lá e entrega uma profecia para ele. Não. O apóstolo Paulo diz assim: vai lá e corrige, vai lá e repreenda. Só que se a gente fizer isso hoje, irmão, é complicado. Tem certas situações que nós pastores estamos sendo oprimidos até a não falar. Por quê, pastor Regis? Porque tem pastores amigos nossos que estão sendo processados por membro, porque não gostou do jeito que o pastor falou. Aleluia. Eu me lembro, irmão, e eu preciso falar, porque eu falei para vocês que aqui é o ambiente de falar. Eu me lembro, irmãos, quando estava agora a ser votado uma PEC, onde os pastores seriam obrigados a realizar casamento homoafetivo. Só que a Bíblia fala como?
o ato, não contra as pessoas. E nós somos contra o ato, não as pessoas. Mas a Bíblia nos ensina isso. Amém? Então, enquanto este homem esteve vivo, o rei foi bem sucedido, porque tinha alguém para corrigir. Amém? Glória a Deus. Me corrija. Eu dou liberdade para vocês, meus irmãos. Me corrija quando eu errar, porque isso fará com que eu reconheça o meu erro, seja corrigido ou disciplinado, se for o caso, e um dia esteja morando no céu. Eu prefiro ser corrigido todos os dias, e o dia em que a trombeta soar, o meu nome for, aleluia, chamado lá no céu, do que viver à vontade. E o dia que a trombeta soar, irmão, eu vou chegar num culto aqui de domingo, só vai cair. Me corrijam, se corrijam, se permita, para que vocês não cometam os mesmos erros que esse rei começou. Seguinte, que era entender divisões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Isso. Porque ele saiu e guerreou contra os filisteus. Então nós estamos falando da trajetória do rei Uzias. Ele saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabe e o muro de Asdod. Edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, ou seja, Deus deu vitória para ele na guerra. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gurbal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias. Entenda isso. Uzias, irmão, ele chegou um momento da vida dele, da história dele, que ele era respeitado aonde ele estivesse. O nome dele era ecoado pelos 4 cantos da terra. Ele era respeitado, inclusive pelo Império Egípcio. Por quê? Porque tudo aquilo que ele se propunha a fazer, Deus o abençoava. Tudo aquilo que ele se propunha a colocar em prática, Deus era com ele. Ele ia para a guerra, Deus estava lá. Ele ia para a agricultura, Deus estava presente. Por quê? Porque ele era temente ao Senhor. Aleluia! Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Desculpa, mas tem muito crente brincando com Deus. Tem muito crente que já não tem mais o temor. Eu me arrisco até a dizer, pastor Judite, que tem muito crente hoje que já não acredita mais na volta de Jesus. Vocês sabiam, irmãos, que tem pessoa que acredita no céu, mas desacredita do inferno. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O céu é real, sim ou não? Mas o inferno também é. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário para te dar a oportunidade de você um dia morar no céu. Foi para isso que Cristo morreu. Agora a decisão de ir para o inferno é sua, não é de Deus. É as suas atitudes que vão dizer para onde você está indo. Amém? Vamos seguir. Quantos anos habitavam no meio? E os amonitas eram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinham lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Perceba que nós estamos lendo um texto que está enfatizando que tudo que esse homem fazia, Deus abençoava. Tudo aquilo que ele propunha a fazer no reino, Deus assinava embaixo. Só que evidentemente que nós vamos entender que esse homem ele era inteligentíssimo. Esse homem, ele foi preparado para assumir o reino. Porque como nós vimos anteriormente, ele tinha quantos anos? 16 anos. E 16 anos é uma criança. E uma criança, irmão, não tem condições de liderar o reino. Uma criança não tem condições de estar à frente ou de assumir alguns compromissos. Era um menino.
Mas era um menino, irmãos, que estava sendo muito bem instruído. Por quê? Por um homem que era temente a Deus, por um homem que tinha visão de Deus. Prepara, vai haver, escute isso, vai haver situações em que Deus te levantou e te vocacionou para ser ou para fazer. Mas aí você está dizendo assim: olha, eu não sei falar, eu sou uma criança, ou fala igual Moisés, eu sou pesado em palavra, eu sou gado. Sempre nós vamos apresentar uma desculpa, mas Deus, Ele é tão soberano, Ele é tão maravilhoso, que Ele já sabe muito bem qual será a sua desculpa. Ele já sabe o que você vai ser, Ele já sabe que você não é capaz. Então o que Deus faz? Deus, Ele escolhe e prepara. Deus escolheu ele, mas preparou o homem de Deus para instruir. Significa isso, pastor? Significa que você nunca estará sozinho. Deus sempre vai levantar alguém para colocar do teu lado, para te ajudar, para te levantar, para te colocar para cima, para te animar, para trazer à sua memória aquilo que Deus havia te prometido, porque Deus sabe que sozinho você não chega. Sozinho nós não chegamos. Vamos continuar. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui, meu irmão. Deus está aqui, Deus está na casa. Nessa noite Deus está levantando pessoas, aleluia, para ajudar pessoas. Deus está vocacionando pessoas que serão ajudadas. É noite de escolha. Deus está escolhendo o crente aqui. Aleluia. E aí de você que dizer que não faz, e aí você que dizer que eu não posso, eu não consigo, ai de ti. Deus erra na sua escolha, irmão. Quem é que acha que Deus erra na sua escolha? Levanta a mão. Se Deus não erra na sua escolha, porque Ele é soberano, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, será que Ele errou quando te escolheu? Não. Deus nunca erra. Aleluia. O problema, irmãos, é que a gente, por não ter um atributo que Deus tem, que é o da onisciência, aquele que sabe todas as coisas, então eu tenho medo, porque eu entendo que eu não sou capacitado para realizar, e está tudo certo, não tem problema você sentir assim. Por quê? Porque todas as vezes que a gente se sentir inferior, Deus levanta alguém para dizer: ei, levanta, eu sou contigo. Aleluia, aleluia. Deus te escolheu, Deus te elegeu. Aleluia. Mas pastor, eu não prego, pastor, eu não canto, pastor, eu não faço nada. O muito que eu faço é ajudar a irmã a varrer, é ajudar o outro a passar pano. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para ti. Quando a gente fala de escolha de Deus, a Bíblia traz para a gente, irmão, diversos dons. Também traz para a gente alguns talentos. E nós precisamos entender que não importa se você está no altar, está servindo café, está limpando, mas isso não importa. O que importa é que Deus te elegeu, aleluia, para trabalhar no reino dele. No reino dele. E eu falei isso, acho que nas aulas passadas, se não falei, eu vou falar. Escute isso, irmão. Escute isso. Você vai dizer assim: pastor, mas você está doido? Estou doido, irmão. Estou doido por Jesus. Escute isso. A Bíblia diz que a Arca da Aliança, quando o rei Davi foi buscar a Arca da Aliança, houve um problema lá com Uzá, né? Uzá foi querer dar uma ajeitada na arca, arredou e morreu. A Bíblia diz então que Davi vai deixar na casa de um homem chamado Obed-Edom. E por quê? Porque a arca obrigatoriamente deveria ficar na casa de descendentes de Levi, e Obed-Edom era um descendente de Levi. Só que um detalhe, irmão: Obed-Edom não era um sacerdote, Obed-Edom não era um anjo da igreja, Obed-Edom não era o tesoureiro, Obed-Edom não era o cantor principal, Obed-Edom nem fazia parte do vocal da igreja, não. Quem era Obed-Edom? O porteiro. Aleluia. Aquele que muitas das vezes está lá na porta com um sorriso de orelha a orelha, e você passa, nem olha para a cara dele. É aquele que você nem sabe o nome, é aquele que você nem nota, mas é esses mesmos que Deus escolhe. É esse mesmo que Deus, aleluia, escolheu para criar um relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, forte aqui para você. Deixa eu dizer uma coisa forte para você. Escute isso. Às vezes as pessoas confundem as coisas, achando que porque nós somos pastores e porque nós pregamos o Evangelho, nós somos melhores, maiores ou mais importantes
do que aquele que talvez não tenha cargo nenhum. Isso é mentira. Por quê, pastor? Porque estar no altar, pregar a palavra, pastorear, nada tem a ver com intimidade com Deus, não. Tem a ver com chamada. Agora, íntimos de Deus é diferente. Pode ser porteiro, tem a minha presença. Aleluia. Pode estar vendendo pastel ou a pizza, tem a minha presença. Pode ser o irmão Silas, como esteve aqui na toda a igreja, mas tem a minha presença. Pode ser o irmão que arrumou um ar-condicionado, mas tem a minha presença. A presença de Deus não está atrelada a cargo ou a chamada ministerial. Não está. E não pode estar. Aleluia. Uma vez eu disse isso para uma reunião de pastores, o pastor, escute isso, irmão. É mais fácil o porteiro ir para o céu do que o pastor. Me pergunto por quê? Porque a Bíblia diz que nós, pastores, daremos conta de todas as almas que se perderam. Aleluia. No dia do tribunal, nós vamos ter que chegar lá e ele vai falar lá, Joãozinho. Eu falei, Joãozinho me deu trabalho, irmão. Esse Joãozinho tinha tanto carrapicho. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, tinha carrapicho, mas era meu. Aleluia. Não estava bem, mas foi por ele que eu entreguei o meu filho. O nosso papel não é cuidar, é apacentar, é proteger, é conduzir para o caminho que leva ao céu. Não é ficar questionando se há ou B, se tem ou se não tem. Entenda isso. Aleluia. Eu sei que eu estou ministrando, que eu estou dando ensino para um povo, irmãos, que possa ser que não tenha um cargo expressivo, mas são cheios de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Escute isso. Eu preciso pular, irmãos. Tudo é assim mesmo. A gente não programa nada. Mas escute isso. Amém. Saul, rei de Israel, sim ou não? Aí Saul, irmão, vai se meter onde não era para se meter. Vai querer fazer o que não podia fazer. Porque as coisas de Deus têm ordem e só faz aquilo que você foi chamado para fazer. O dia que você colocar a mão, irmão, onde não era para você fazer, a coisa vai dar errado. Vai dar errado. Não adianta eu querer cantar, irmão. Se eu cantar, vocês vão desviar. Sim. Glória a Deus, sinceridade é tudo, irmão. Aleluia. Então eu preciso me concentrar naquilo que Deus me chamou para fazer. Escute isso. Jessé, pai de Davi, vai receber o sacerdote. O sacerdote vai ungir um novo rei de Israel. Só que quando ele entra, irmão, aleluia, os irmãos de Davi já estão perfilados. Por quê? Eles eram um dos mais importantes da casa. E aí quando o profeta, homem de Deus, sacerdote, olha para os irmãos, ele já quer ungir. Por quê? Porque é eles. Só que Deus, quando ele olha para alguém, é diferente. Deus não está interessado naquilo que você é capacitado a fazer. Sabe por quê? Porque embora seja um jargão, é uma realidade. Deus sempre vai fazer o inverso. Ele vai capacitar aqueles que ele escolhe. E não o contrário. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos que já são prontos e preparados, eles querem dividir a glória de Deus. Então eu prego muito, eu conheço muito. Então, cai um fogo no céu, claro. Eu sou o cara, eu sou, entende? Nós, irmãos, somos assim. Pastor, você sai do tema? Não, por quê? Porque o rei Uzias vai cair nesse mesmo erro. Quando ele acha que ele pode alguma coisa, Deus vai dizer, você não pode nada. Porque o único que pode aqui é Ele. É através dele que as coisas são feitas. É através dele que as coisas são realizadas. Amém? Vamos seguir, irmãos. Eu uso muito essa expressão. Tá gostoso. Por quê? Porque eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Irmão, Deus vai dar uma chacoalhada em frente hoje. Aleluia. Você não veio aqui à toa, irmão. Não veio. Deus tinha um propósito contigo aqui. Amém? E o Espírito me impulsiona de dizer, ai de você. Ai de ti. O pastor falou uma palavra linda, eu amei, eu sempre uso ela. Ai de ti de ficar com tua miseração. Eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu não sei. Ai de ti. Amém? Deus escolhe os loucos para confundir os e os fracos para confundir os. Aleluia. Está fraco? Então está do jeito que Deus precisa, irmão. Aleluia. Não tem conhecimento? É assim que Deus precisa de você. Vazio. Para que Deus possa ir. Irmão, deixa eu só. Agora eu vou sair do tempo. Deus está me dando aula aqui discutindo. Quem conhece a história da pesca maravilhosa?
A Bíblia diz que uma certa feita, Jesus ele chega lá no lago, no mar de Genazaré, e ele está sendo acompanhado por uma grande multidão. Por quê? Porque as pessoas sabiam onde Jesus estava, alguma coisa tinha que acontecer. Sempre após o término das ministrações dos milagres começavam a ocorrer. Então ele estava ali acompanhado de uma grande multidão. Só que ele olha, ele percebe os homens dobrando as suas redes. Por quê? Porque eles passaram uma noite ruim. Eles tentaram, lançaram a rede, mas não pegaram nada, não pescaram nada. Só que não era, irmão, um pescador comum. Não eram profissionais. Quem pesca aqui, irmão? O senhor pesca? Então vou usar o senhor. Bom, escute isso. Eles eram profissionais de pesca, jogaram a rede a noite toda e não pegaram nada. Em outras palavras, ele está dizendo que ele voltou para o barco, vá. É frustrante, não é? Se ele com uma pescaria e ficou em casa esperando aquele peixe bacana, só chega sem nada. A esposa vai pescar junto, glória a Deus. Amém. Eu vou contar uma história boa de pesca, viu? Eu sou da cidade grande, né? E lá o único rio que tem é. Mas eu vou contar essa história do rio. Mas escute isso. Ele estava triste, chateado, magoado, porque o barco estava vazio. Só que Jesus vem chegando. E Jesus começa a falar com o povo. Só que agora Jesus precisa de um barco vazio, porque ele precisa ir para o alto mar. Escute isso. Se o barco de Pedro não está vazio, tem espaço para Jesus, sim ou não? Está entendendo que você não pode reclamar das coisas que te acontecem, irmão? Tem situação que Jesus só vai entrar se tiver espaço para ele. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu sei o que entender isso que é complicado. Porque enquanto você joga a rede e não vem nada, vem aflição, vem angústia, vem medo, vem preocupação. Por quê? Porque ele não sabe que ele estava esperando ele. Ele não sabia. Aleluia. Não reclame do barco vazio. Não reclame das provações. Não reclame das dificuldades. Não reclame das limitações. Para Deus operar o milagre, tem que primeiro nascer a necessidade. Aleluia. Se não houver necessidade, não tem. Se não tiver milagre, o nome dele não é. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai ter muito crente aqui, irmãos. Se necessário for, aquilo que está no barco, ele vai jogar para fora. Sabe por quê? Porque Jesus é bem-vindo. É melhor ter Jesus, aleluia, andando comigo na hora da tristeza, da angústia, da dificuldade. Porque você sabe que mais cedo ou mais tarde o milagre vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde você vai viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Já nem sei mais onde está, vou começar de cima. Também Uzias edificou o torre de Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ano, e a santificou. Edificou o torre no deserto, cavou poço, porque tinha muito gado. Irmãos, o escritor aqui, ele se preocupa em dizer que tudo que ele tinha era próspero. Que tudo que ele tinha era abençoado. Perceba. Nós estamos na semana passada que alguns homens de Deus cavaram o poço, sim ou não? Uns cavaram um, outros dois, outros três, e assim também. Mas o texto faz questão de dizer que esse homem aqui, o rei, precisou cavar muitos poços. Por quê? Porque ele tinha muito gado. Entenda que o temor de Deus fez com que ele prosperasse. Então pergunta para mim assim, pastor, qual é o segredo de prosperar? Temer a Deus. Temer ao Senhor. Sabe por que o segredo da prosperidade é temer a Deus? Porque prosperidade para as pessoas que só pensam na terra é. Mas prosperidade para Deus é ter paz, é ter mansidão, é ser longano. É diferente, irmão. A prosperidade que Deus tem para nós é diferente da prosperidade que se vende no mundo. Amém? Então o segredo de ser próspero é ser temente. Vamos seguir. Amigo da agricultura, leia, paramos ali. Porque era amigo da agricultura. Bom, tinha também nos dias um exército de homens destros na guerra. Todo mundo sabe o que é destro? Amém? Eu não vou falar sobre isso aqui, pelo menos não hoje. Mas
a gente tem uma mensagem, irmãos. Por quê? Aleluia. Porque o pai desse rei aqui, quando ele achou que ele era autossuficiente, agora eu não estou falando do rei Uzias, eu estou falando do rei Amazias. A Bíblia diz que o rei Amazias, irmãos, ele convidou todos aqueles que tocavam, que adoravam ao Senhor, a pendurar as suas armas. Ele acabou com a adoração em Judá. As festas que eles faziam por ordenança de Deus foi interrompida por esse homem chamado Amazias. Aí o que ele fez? Ele começou a fazer tanta aliança com nação circunvizinha, tanta aliança com o inimigo, porque ele não queria ser atacado, porque ele não queria ser afligido. Então, uma vez que a nação não é atacada, uma vez que a nação não é guerreada, ela precisa de soldado? Não. Então, o que ele fez? Aposenta os soldados. O pai desse moço aqui aposentou tudo, irmão. Parou com tudo. Nós vamos aprender isso daqui a pouquinho, se der tempo. Tá bom? O fato aqui é o seguinte: ele levanta os destros. Está falando ali destros? Uzias, um exército de homens destros da guerra. Por quê? Porque os destros no reino de Amazias era rejeitado. No reino de Amazias, destro não servia para nada. Aí o que Deus faz? Vai morrer um, Deus levanta outro. Por quê? Porque aqueles que não serviam para um, para Deus serve. E como é que Deus vai fazer para usar esses homens? Mudando, alterando o pensamento daqueles que lideravam a nação de Israel. Entende, irmãos? Ninguém é obsoleto. Deus tem um trabalho para todas as pessoas. O Senhor Deus tem algo para que você realize. Às vezes nem dentro da igreja, talvez lá na sua casa, como sacerdote do lar, como mulher de oração, às vezes no seu trabalho. Amém? Vamos seguir. Então ele tinha um grande exército de homens dentro da guerra, que saíam a guerra sem tropas. Segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maceias, oficial sob a direção de Hananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais dos homens de Além eram 2.600 homens. Escute isso. Esse homem ele era próspero em tudo que ele fazia. E agora o texto está dizendo que ele tinha aproximadamente 2.600 oficiais. E cada um desses oficiais cuidava de um batalhão ou de um pelotão. O total de homens do exército do rei era aproximadamente 650 mil soldados. Um dos maiores exércitos já erguidos pelos reis da Bíblia. Então, Deus prosperou ele em tudo. Deus deu a ele inteligência para que ele tivesse conhecimento em todas as áreas. O homem era bom na agricultura, o homem era bom na edificação, ele era bom em formar exército. E agora nós vamos entender que, além disso tudo, o homem era bom em criar coisas. Olha só. E debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com força belicosa. Depois também. Para ajudar o rei contra os seus inimigos. Preparou Uzias para todo o seu exército escudo, lança, capacete, couraça, arco e até fundas para tirar pedra. Perceba, irmão, ele era extremamente preocupado em equipar ou em dar condições para o seu exército ganhar ou vencer as batalhas. Não era de qualquer jeito. Ele não chegava para o seu pelotão e dizia assim, ó, vai. Não. Ele preparava antes de enviar. Ele dava toda a condição para que eles pudessem guerrear. Seguinte, aí ele vai fundas para tirar pedra. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, presta atenção nisso, irmão. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou o seu até si. Quem conhece aquele texto que o coração do homem é em? Aquele texto está falando de nós mesmos.
Eu vejo muito, às vezes, as pessoas dizendo assim, não confia, né? Não confia no próximo, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no próprio homem. Irmão, a palavra está falando só sobre nós. Maldito é o homem que confia no próprio homem, sou eu mesmo que confio em mim mesmo. Por quê? Porque o meu coração ele é enganoso. Escute isso. Vou dizer uma coisa para vocês que eu acho que agora acaba. Já é 9 horas. Já é 9 horas. Eu vou fazer um pedido para vocês, amém? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração é enganoso, sim ou não? Então coloque a mão no seu coração, por favor. Coloque a mão no seu coração, todos. Pode abrir os olhos, olhe para mim. Você sabia que, segundo a Bíblia Sagrada, o teu coração nunca foi insuflado? Nunca foi. Sabe por quê? Porque o coração só tem uma função. Qual é? Bombear o sangue. Sim ou não? É a função do coração que tem. Ele bombia o sangue. Quando a Bíblia fala de coração, que o coração é enganoso, é isso aqui. Os nossos pensamentos são enganosos. É daqui que o homem maquina o mal. É daqui que nasce o orgulho. Amém? Depois de dias que eu estou mais calmo, tá certo? Mas quando alguém fala assim, põe a mão no teu coração, aqui ele fala assim. Vamos lá? O que os olhos não viu. Aí o texto continua, depois vai dizer assim, que não subiu ao coração, não é? Então não é descer, é subir. Amém? Isso aqui é o que nos engana. Isso aqui é o que nos prejudica. Isso aqui só pulsa e faz bombear o sangue. Aí você vai dizer assim para mim, é ensino, sim ou não? Você vai dizer assim para mim, mas pastor, qual que o senhor está falando? Tem situação que acontece na nossa vida que eu sinto um aperto no coração. Quem não sente um aperto no coração? Todos nós, né? Principalmente quem é pai, quem é mãe. O filho às vezes vai para uma festinha, para alguma coisa, dá 10 horas não chega, 10h30 não chega, 11 não chega, o coração começa a ficar aflito, não é verdade? Então a gente parece que sente algo diferente do nosso corpo. Tem uma explicação na Bíblia sobre isso, irmão. Na Bíblia. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é uma tricotomia. Tricotomia, para quem não sabe, é corpo, é alma e é espírito. O corpo é essa matéria aqui, que ao longo do tempo vai se desgastando, não é? E vai chegar um dia que você vai descansar no Senhor. Então o corpo, por ser uma matéria e por pertencer à terra, ele vai ficar aqui. Mas Paulo diz que é tricotomia, o corpo fica aqui. E o espírito? O espírito pertence ao... Ok? Mas tem a terceira parte, a alma. E a alma? Onde fica a alma, irmão? Onde está a alma? Levítico vai dizer que alguns consideram que a alma esteja no sangue. Não é que é o sangue. Está no, não é o sangue, mas está no sangue. A alma é responsável por expressar todos os sentimentos que a gente tem. É por isso que quando está acontecendo alguma coisa, meu coração começa a ficar pequeno, apertado. Por quê? Porque a alma está no sangue. O coração faz o que com o sangue? Aleluia. Aleluia. Não é aula de biologia não, meu irmão. Isso aqui é Bíblia. Amém? Pastor, e os textos que você está citando aí? Se os irmãos tiverem curiosidade, eu boto depois no vídeo. Tá certo? Mas vamos voltar para cá, porque está gostoso. Deus está falando, olha só. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Olha só, ele é rei de Israel, 52 anos, liderando, tudo que esse homem fazia prosperava, só que ele se corrompeu. Ele só se corrompeu depois que Zacarias vai morrer. Quando ele se corrompe, ele agora quer fazer coisa que ele não
Pode. Por quê? Porque a lei de Moisés diz que só pode acender incenso quem é sacerdote, da linhagem de Arão. Então ele não podia fazer. Ele pode ser rei, ele pode mandar na terra, mas nas coisas celestiais quem manda ainda é Deus. Nós vamos entender isso, que tudo dentro da casa do Senhor tem regras, tem ordem. Se porventura nós não estamos felizes com as ordens e com as regras que são impostas, nós temos duas coisas. A primeira, se manifestar para quem é de direito e não pelos quatro cantos, ou ir para um lugar melhor. Ir para um lugar melhor. O que a gente não pode é querer colocar a mão onde a gente não foi chamado. Uma certa feita, eu não gosto muito de debate. Eu não gosto muito de debate, desde que seja desrespeitoso, eu não gosto, não curto isso. Já faltei em alguns debates, porque os debatantes, disseram assim, tá vindo o pastor aí que ele é meio polêmico, a gente está preparando umas perguntas para pegar ele na curva. Eu falei, irmão, você está preparando alguma coisa para me pegar na curva? Não vou. Sou inteligente, quem quer ser pego? Ninguém. Então debate, discussão, eu não gosto. Nós estudamos teologia, não para ser melhor do que os outros, não para saber mais do que os outros, mas para que a gente crie um relacionamento maior com Deus, que a gente serve. Eu não sou melhor do que vocês, vocês não são melhor do que eu, mas uma coisa é fato: cada um foi chamado, foi vocacionado para exercer uma determinada função. O rei, 52 anos no governo, tudo que fazia prosperava. Aonde ele colocava a mão, a coisa acontecia. Era respeitado não só na sua nação, mas nações circunvizinhas. Mas quando o coração começa a corromper e o orgulho começa a descer, ele acha que por ele ser rei, ele também pode acender incensário. Mas a Bíblia não diz isso. Vamos ver o que aconteceu? Transgrediu a seus Deus porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar incensário. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filhos de Arão, está falando de descendência, de linhagem, que são consagrados para queimar incenso. Ou seja, o que é consagrar? É receber uma preparação, uma separação para fazer. Então, só quem podia ou quem estava habilitado era os sacerdotes. Escute isso, irmão. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa que a gente não foi chamado, dá ruim. Dá ruim. Vou falar de um rei agora que perdeu o seu trono porque também quis fazer coisas que não era do seu calibre. A Bíblia diz que Saul foi rejeitado por Deus porque ele decidiu oferecer coisas que não era para ele fazer. Israel estava indo, Israel unido ainda, estava indo para uma batalha, para a guerra. Aí, Saul, como era de costume, sempre se direcionar aos homens de Deus, e dizia assim: eu estou indo para uma guerra, estou indo para uma batalha, como é que vai ser? Deus vai dar para nós vitória? Deus não vai dar? Deus quer que eu vou para a guerra? Deus não quer que eu vou para a guerra? Então, todas essas informações levavam para o sacerdote. Qual é o trabalho do sacerdote? Primeiro, buscar a Deus, orar ao Senhor, se consagrar, buscar a presença de Deus. Depois, oferecer sacrifício, reconhecendo a direção que Deus estava dando. A Bíblia diz que então essa conversa teve com Saul, teve com Samuel. Então Samuel se retirou para poder buscar a Deus. Só que o texto vai dizer assim: Samuel demorou um pouco. Só que tem pessoas que não têm paciência, sim ou não? Quem conhece alguém aqui que é impaciente? Ninguém conhece, Ninguém tem alguém assim em casa. Aleluia. Escute isso, irmão. O rei não teve paciência de esperar o sacerdote chegar. Samuel sendo sacerdote, não teve paciência. O que a Bíblia diz? Que ele então vai oferecer sacrifício ao Senhor. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus o rejeitou. Então já encontro um princípio aqui, meu amado. Quer ser aprovado por Deus? Faça exatamente apenas aquilo que Ele te ordenou. Bom, amém? Então o pessoal resistiu, não é? Resistiram ao rei.
A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário. Olha o que os sacerdotes estão dizendo para o rei de Judá. Vai embora, sai, você errou, você transgrediu. E não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias, o rei, se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, só para vocês entenderem em que ambiente ele estava, que eu acho que é importante, aqui eles estão oferecendo ao Senhor, vai ter uma festa importante, e o rei, por ser rei, ele quer participar da festa. Até ele participar da festa está tudo certo, porque ele não podia ordenar algumas coisas que cabia apenas o sacerdote fazer. Então o que ele está fazendo? O tabernáculo, é importante nós sabermos, ele é separado em 3 áreas. Os irmãos já conhecem isso. A primeira área é a área onde as pessoas têm acesso livre e eles vão levar ali o sacrifício para o Senhor, para entregar para o sacerdote. E é nessa área que fica, inclusive, o altar do holocausto. Depois nós vamos ter o santo e o santo dos santos. No lugar santo, só quem entra ou só quem pisa é sacerdote. Bom. E no santo dos santos, só quem entra é o sumo sacerdote. Quantas vezes por ano? Uma vez ao ano ele pode entrar no santo dos santos. Eles acendiam o incensário para entrar no santo dos santos. E no santo dos santos, eles enchiam o ambiente de fumaça, de incenso, para que Deus então depois pudesse derramar a sua glória e receber ou não o sangue que estava aspergido na tampa do propiciatório. Então olha o que esse rei está fazendo. Ele está pisando onde ele não era para pisar. Ele está apresentando coisas a Deus que não era para ele apresentar. Então ele vai ser rejeitado pelo Senhor. Escute. Então Uzias se indignou. Eu vou cantar uma canção. 9h12, praticamente a hora já se foi. Não vale rir não. Quem já ouviu aquele hino? Não estou saindo do tema não, viu, irmão? Quem já viu aquele hino assim, ó? Tá na live. O líder do vocal está lá no fundo, irmão. Vamos fazer uma Tá na entrevista live. aqui agora. Tá na live. Uma apresentação. Como é que chama aquele programa na televisão, irmão? De música? The Voice IM. Está assistindo, Agora né? tem Voice The IM. Voice IM. The Voice IM. O líder está ali atrás. Eu esqueci o nome daquele cara que vira a cadeira. Parece até um pouco irmão. Escute só. Tem um hino. Mas está saindo do tema? Não, escute só. Tem um hino que diz assim: o santo do santo, a fumaça me esconde, só os seus olhos me veem. Debaixo de... Chega, senão os irmãos é pro povo, né? Vai sair todo mundo correndo. Escute isso. A letra desse hino, irmãos, é exatamente o que acontece no Santo dos Santos. Por quê? Porque Deus só vai se manifestar quando toda a fumaça cumprir o espaço. Por quê? Porque a glória de Deus é algo tão extraordinário que para Deus se manifestar, a pessoa tem que se anular. E como é que ela se anula? Desaparece. Para Deus aparecer, irmãos, a gente tem que sair do céu. Senão a glória de Deus não se manifesta. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Não? Tá certo, é justo. É justo, eu reconheço cada um no seu lugar. Amém? Irmãos, deixa eu só. Eu vou contar um segredo para vocês, porque a hora já se foi. Mas vocês não contam para ninguém, prometem? Prometem sim ou não? Alguém falou não. A pastora não foi pastora. Escute só. Eu tenho tanta consciência que cada um de nós deve fazer exatamente aquilo que fomos vocacionados para fazer, que tem momento que eu estou aqui e a igreja está vendo eu com o microfone na mão e está cantando, mas o microfone está desligado. Então, quando os irmãos estão cantando, irmão, eu estou, sabe, naquela graça, querendo cantar, mas eu não sei que eu não tenho condição, o que eu faço? Eu desligo o microfone, porque a igreja não é obrigada,
Ok? E começa a cantar, irmão. Começa a louvar Deus. Começa a engrandecer o nome do Senhor. Fazendo isso, eu sei que eu não estou infringindo. Por quê? Porque eu não fui chamado para cantar, mas eu estou adorando ao Senhor. A igreja não está ouvindo a minha voz, mas o Senhor está. Amém? Glória a Deus. Oi? Liga o microfone, meu favor. Não vai sair? Ah, glória a Deus. Amém, irmão? Amém? Vamos seguir. Nós vamos ter que correr. E se eu falar para vocês, nós nem entramos no estudo aqui. Perceba, o slide que nós estamos lendo aqui é o texto de 2 Coríntios, capítulo 26. Não chegamos nem no primeiro slide do estudo propriamente dito. Aleluia. Vamos seguir. Então, Uzias se indignou, ele não gostou da repreensão do sacerdote. Tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à festa perante o sacerdote, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. O que aconteceu aqui, irmão? Ele não gostou de ser repreendido, e a história vai dizer que ele ameaça agora o sacerdote. Por quê? Porque ele é rei. Eu sou rei. Quem é você para dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? A Bíblia não diz isso. Imagino eu que o sacerdote deve ter olhado para ele e dizer assim: ó, você é rei lá fora. Aqui na casa do Senhor, você é servo. Você pode mandar lá fora, aqui você tem que obedecer. E ele não gostou, e por não ter gostado, ele vai se levantar contra o sacerdote e mais os 80. Quando ele se levanta, a história diz que houve um grande terremoto. O terremoto começou naquela região. A Bíblia diz que o ambiente onde eles estavam vai ser separado por dois. Um raio de sol vai rasgar no meio. E quando eles olham, o rei está com lepra. E a lepra nasce na face. Todo mundo sabe que lepra significa o quê? Pecado. Erro. Falha. Escute isso, irmãos. Nós podemos brincar com qualquer coisa, menos com as coisas de Deus. Deus é amor, sim ou não? Mas Ele é justiça. Escute isso. Pegou uma lepra no rosto. Para que todo mundo pudesse entender que o rei que reinou Israel por 52 anos, que foi abençoado pelo Senhor, começou bem, mas está terminando mal. A Bíblia aqui, deixa eu vou ler aqui com vocês. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também para todos, e esses que já estavam leprosos, a sua testa. Por que a testa? Por que no rosto? Ele não podia ter contrariado essa lepra em qualquer parte do corpo, sim ou não? Mas por que o rosto? Porque o que Deus está querendo deixar explícito aqui para esse rei é acerca do caráter dele. Caráter vem do latim caráter. Então todo mundo vai ver qual é o seu caráter. Agora escute isso. A lepra, naquela época, não tinha cura. No dia de hoje, temos medidas paliativas para amenizar. O que era lepra antes, lá no Velho Testamento, hoje é uma doença chamada hanseníase. Todo mundo sabe o que é hanseníase? É a lepra. E como é que a gente descobre? E eu preciso parar aqui. Como é que nós descobrimos se alguém está com lepra ou com hanseníase? Quem tem hanseníase perde a sensibilidade da pele. Ela não consegue entender se o ambiente que ela está quente ou está frio. Então quem tem lepra, como é que a gente consegue saber? Isso é a própria medicina explica. Eles esquentam ou aquecem o espaço onde aquela hanseníase ou lepra está aflorada. Se o paciente não sente nem o calor e nem o frio, então é atestado que ele está com lepra ou hanseníase. Falei 3 vezes certo, né? Agora a palavra não sabe. Mas amém. Quem? Desculpa, não. Glória a Deus por isso. Hanseníase. Escute isso, irmão. Então, quem perde a sensibilidade, não está quente nem
frio. Mas em Apocalipse diz o quê? Que o morno... Por que Deus manifestou a lepra? Porque esse moço, esse rei, depois que ele perde a presença de Deus, depois que o orgulho entra no coração dele, irmão, ele perde a sensibilidade, ele está frio. Aleluia. Ele já não sente mais a presença de Deus, já não sente mais o calor do Espírito. Então Deus vai dizer assim para ele: olha, eu vou estampar no seu caráter o seu estado. A Bíblia diz que após ele contrair lepra, olha o que acontece. Eis que já estava leproso na sua testa, apressuradamente o lançaram fora. Lançarem fora é tirar ele daquele ambiente. Por quê? Porque primeiro que o ambiente a qual eles estão ali, irmãos, é um ambiente religioso. E vocês sabem, até pelo Velho Testamento, que alguém, que Levítico vai falar sobre isso, toda pessoa que tem, que contraria a lepra, obrigatoriamente tem que ser separado da sociedade, da família, do meio religioso, enfim, ele é separado. Por quê? Porque a lepra é contagiosa. Olha o que Deus deu agora, irmão. Se fosse uma mensagem, cuidado quem está perto de você. Por quê? Porque lepra passa, lepra pega. Cuidado, irmão. Às vezes você está do lado de um crente que é tão frio, está leproso. Aleluia, está leproso. Glória a Deus, vamos seguir aqui. Então lançaram ele fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, ou seja, ele se deu conta pelo resultado que o que ele tinha feito era errado. E aí ele vai sair da presença de Deus, é ele mesmo que o Senhor o ferirá. Próximo, para nós finalizar. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso, numa casa separada, num palácio separado, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, ou seja, a partir do afastamento dele, quem dá continuidade é o filho do rei Uzias, tá? E por que o filho do rei? Eu falei para vocês que o reino foi dividido. Para o reino do norte havia uma condição: enquanto eles estivessem sendo fiel a Deus, Deus era com ele. Mas para o reino do sul, então era uma condição, era uma bênção condicional. Para eles continuarem perpetuando no reinado, eles tinham que ser fiel a Deus. No reino do sul não. No reino do sul, a dinastia de Davi nunca se apartaria do trono. Por isso que o rei Uzias, ao cometer os seus erros, é afastado, e quem assume o trono? O seu próprio filho. Nós terminamos a leitura do estudo. Eu gosto de fazer essa leitura já explicando aquilo que a gente vai falar nas outras aulas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem muito crente, irmão, muito crente, infelizmente, que está leproso dentro das igrejas e nem sabe. E nem sabe por quê. Ele contrariou a lepra porque ele começou a fazer coisa que não devia. Só que o rei Uzias, contudo, ele entendeu que a lepra dele era resultado das suas atitudes. Mas tem crente na igreja, irmão, que não consegue reconhecer que a atitude que está tomando não é legal, não é coerente, não é correta. E continua fazendo. Mas repito, as coisas de Deus são sérias. Cuidado, tá bom? Tudo que é relacionado às coisas de Deus tem que haver ordem, decência, a Bíblia fala sobre isso, e tem que haver uma coisa chamada reverência. Nós vamos ter reverência na casa do Senhor. Amém? A casa do Senhor não é a minha casa. A casa do Senhor não é nossa. A casa do Senhor foi o Senhor que preparou para receber o povo que Ele comprou na cruz do Calvário. Você sabe que a psicologia ela ensina que aquilo que talvez não é tão pesado para mim pode ser pesado para você. Uma frase, uma palavra minha que para mim é normal, eu posso ferir ou machucar alguém. Por isso que eu preciso tomar muito cuidado quando eu estou na casa do Senhor, o que eu falo. Sabe?
Alguém já viu aquela brincadeira que todo mundo tem filtro, sim ou não? Tem pessoas que não têm esse filtro, né? O que ele pensa no coração, ele solta pelos lábios. Dentro da casa do Senhor, tratando-se de ovelhas, de membros, eu tenho que ter 2, 3, 4 filtros. Cuidado com o que a gente fala. Por quê? Porque o que sai pode matar alguém. Amém? Amém. Bom, encerramos aqui. Se os irmãos quiserem, na semana, fazer uma leitura, né, responsiva desse texto, façam para a gente poder entrar no estudo propriamente dito. Nós vamos acabar na próxima aula, tá bom? O Natan, pula sua alma para os irmãos ver o que vem depois. Já desligou, né? Já tinha desligado o nosso, né? Estou sabendo. Glória a Deus por isso. Voltou, olha só. Então, irmão, aqui nós vamos, é um dos primeiros cesáreos, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre todos os reis de Israel. Porém, nós vamos sempre enfatizar muito mais sobre Amazias, que é o pai, e Uzias, que é o filho. Nós vamos falar um pouco dos reis. Muda para o próximo. Então aqui nós separamos todos os reis e o que cada um fez de forma muito resumida. Pintei de amarelo o rei que a gente vai estar tratando. Próximo. Aqui eu trouxe uma expressão em hebraico, né? Que é o significado do nome de Uzias. Qual é o significado do nome de Uzias? Jeová é a minha força. Tá? Na Bíblia Sagrada, irmãos, todo nome, ou a maioria dos nomes, tem um grande significado. Você sabia que tinha um profeta que Deus levantou na Bíblia? Falou no começo do ministério desse profeta. Não, vou falar qual é o profeta, tá bom? Os irmãos procuram e mais para frente vai falar. Havia um profeta que foi levantado por Deus para poder falar contra a nação de Israel, para o pecado que eles estavam cometendo. Só que ele passou vários e vários dias sem falar nada, ele só andava no meio do povo. Por quê? Porque o significado do nome dele estava falando com o povo. Só o significado do nome estava falando com o povo. Olha o significado do nome desse rei aqui, ó. Jeová é a minha força. Vou estourar 5 minutinhos, porque eu preciso dizer isso aqui. Vou deixar até aqui o norte, para os irmãos perceberem que a gente já está acabando, tá bom? Escute isso. Quando Amazias morre, rei Uzias tinha quantos anos? De 16. Só que rei Uzias não morava no palácio. O rei Uzias era um menino, e era muito comum os meninos daquela época não crescerem dentro do palácio, crescer distante. Por que esse jovem era apaixonado pela agricultura? Porque ele cresceu com os plebeus. Ele foi crescer com os agricultores. E quando o pai morre, que alguém pergunta, e agora, quem assume o trono? Ele tem um filho, quem é o filho? Uzias, traz ele. Aí a história vai dizer que alguém vai dizer assim, mas ele é fraco, não tem conhecimento de guerra, não foi criado para isso, não está ambientado como palácio, só tem amizade com o plebeu, só conhece de terra, só conhece de animal, ele é fraco. Quem é esse menino? Chama ele lá. Trouxeram o menino, aí perguntaram, qual é o seu nome? Ele fala, Uzias. Alguém vai dizer assim, põe o menino. Pode colocar o menino. Por quê? Porque Jeová é a força desse menino. Ele não vai cuidar do reino com os próprios braços, mas é o braço do Senhor que sustentará o reino. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Você que vai nos ajudar com o seu dízimo e com a sua oferta, por favor, segure nas suas mãos. Nós vamos orar para que Deus continue te abençoando, continue te agraciando. Eu sei que não avisaram, mas culto de ensino também tem oferta, também tem dízimo, amém? Nós precisamos da sua ajuda. Temos água, luz, aluguel. Precisamos comprar um som. Esse som não é bom. Esse som não serve, na verdade, para a nossa igreja. Nós estamos ali com muita luta. Os irmãos estão trabalhando para poder fazer o hall. Nos ajude, irmão. Nós estamos arrumando a casa do Senhor para vocês. A casa do Senhor não é nossa, ela é de vocês, amém? Deus, em nome de Jesus.